Nós vamos falar hoje sobre a verdade do Evangelho, dentro do assunto graça. Olha esse texto comigo. Está escrito assim: sempre damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Eu gosto muito dessa fala aí, dessa expressão, porque tem algumas versões que trazem a palavra inteligência espiritual. Mas vamos seguir lendo. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Você precisa compreender que tanto Efésios quanto Colossenses são conteúdos muito similares. Paulo parece que escreveu a mesma carta com palavras diferenciadas. E é interessante que ele faz uma narrativa, ele sai é como se Paulo começasse a falar do Evangelho e disparasse em tentar trazer um pensamento sobre o Evangelho. Então, Efésios e Colossenses, o seu começo, ele é assim, vai narrando. Parece que você não encontra amarração entre o pensamento, mas tem. Paulo vai expondo o que nós somos, quem somos, vai explodindo na explanação. É como se eu começasse a falar o que é ser um pastor, e eu começasse a falar, ser pastor é algo delicioso. Você conta com o privilégio de cuidar de pessoas que Deus está levando para a eternidade, para habitar o reino dele. Nós estamos começando aqui um processo de justificação, porque o reino que iremos habitar é um lugar de justiça. Aí eu começo a ficar doido, envolvido nessa questão de te falar o que é ser pastor, que eu vou falando. É exatamente essa sensação que você tem que ter ao ler capítulo 1 de Efésios e Colossenses capítulo 1 também. Tá ok? Mas o assunto dessa noite é a verdade do Evangelho. Eu quero começar falando um pouco sobre verdade para a gente entender o texto que nós estamos. E se tem uma pessoa que ficou apaixonado pela verdade, foi João. Eu vou falar sobre esse texto de Colossenses, mas eu quero ir em outros textos para tentar olhar os outros textos e trazer luz sobre os temas que estão em Colossenses. Compreendeu? Nós vamos olhar Colossenses a partir de outros textos para você entender a grandeza do que Paulo está falando. Sabe por quê, meu irmão? Não existe justificativa para alguém que entrou na graça de Deus, que começou a provar o favor de Deus, que é a sua graça, e que fica estagnado sem crescimento. Se uma pessoa está estagnada, ela não tem visto a atuação de Deus, significa que não há um favor de Deus. E a graça de Deus, ela não se manifesta debaixo de condição nenhuma, a não ser a fé. Então não tem como você dizer que eu fui mais privilegiado que o Beto. O Beto não vence pecado porque Deus ele não foi com a cara do Beto, mas foi muito com a minha cara. Por isso que eu sou assim. Ou porque eu sou bobo, ou é uma característica da minha personalidade. Graça não tem nada a ver com personalidade. Ela atua sobre qualquer pessoa que crer. Então não há justificativas para a gente falar assim, olha, eu não estou crescendo, pastor, mas é porque... o que me impede é... Não existe, não existe. Ou Deus, eu sempre digo isso e digo isso de forma firme para você entender. Ou Deus é um incompetente, ou você,
porque é essa parceria pegando firme com o Espírito, ou você é um incompetente. Das duas, uma. Não tem como a gente dizer que Deus falha. Então, nesse relacionamento, o único falho somos nós. Então, a gente já parte do pensamento que se algo não está acontecendo, sou eu que não estou acontecendo nesse relacionamento. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Essa palavra nos ajuda, pega o peso junto. É eu falar, vamos carregar isso aqui? Vamos. Aliás, deixa eu te ensinar uma coisa, esse negócio aqui não pode ser carregado assim. Não sei se você da limpeza faz isso, mas se você faz isso, um dia isso vai ficar na sua mão, porque esse negócio aqui é muito pesado para manter ele sustentado. É aqui, né? Mas, voltando ao assunto, foi só um momento de requiti aqui da igreja. Se você pega firme com alguém, fala, segura do lado aí que eu seguro do lado daqui. Tem gente falando assim, vai Espírito Santo, carrega. Isso aqui não funciona para mudar. Se eu falo que o peso é todo de Deus, não é meu, então não faz sentido. Nós precisamos entender o que nós precisamos fazer para sermos transformados, e o nome disso é entrega. Deus, ele conta com a sua rendição. O tanto quanto você se entrega, o tanto quanto você é transformado. Então, vamos botar em pormenores? Você tem se retido, por isso que você não muda. Você tem se contido, você tem falado, eu sou assim, não, eu penso assim. Você não deixa que a verdade flua. Por isso, eu quero te mostrar que esse texto, destacando o verso 6 de Colossenses, ele vai dizer, o evangelho está crescendo e frutificando no mundo inteiro, o qual também está acontecendo entre vocês, desde o dia. Qual é o fator que aconteceu para o evangelho estar crescendo e frutificando entre os colossos? Desde o dia em que eles ouviram e entenderam, não é só ouvir, ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, o evangelho, ele não pode ser pautado num conhecimento paralelo, ele tem que ser entendido na verdade, conforme o fato é. Verdade aqui não é simplesmente uma opinião, porque a gente tem por aí alguns debates, não sei se você sabe sobre o pensamento moderno, mas já é o seguinte, nós vivemos uma época de pensamento filosófico, o seguinte, a Priscila tem uma verdade, eu tenho outra. A verdade da Priscila é verdade para a Priscila, a minha verdade é a minha verdade. Então não interessa, eu não interfiro na da Priscila, ela não interfere na minha. Afinal de contas, política, religião, e eu esqueci outra coisa, futebol, não se discutem. O que é isso? A Priscila tem um universo dela, eu tenho o meu. A gente aplicou essa regra aí de escolha de lado para tudo. Inclusive, as pessoas estão assim. Dentro de um ambiente teológico, gente, é uma zona de guerra. As pessoas ficam se pegando na sala de aula, você não tem noção. Eu tive que fazer um pacto com Deus que eu não iria mais discutir na sala de aula, porque eles não discutem a Bíblia, eles discutem os pensamentos deles. E é muito maluco, porque eu saía muito estressado. Então eu tive que fazer um compromisso com Deus que eu não iria mais interagir nas aulas. Tem noção do que é isso? Por quê? Porque agora a verdade está múltipla. O problema é que eu e você fazemos parte de uma fé que está alinhada numa única verdade. Então não existe a verdade da C, X, Y, Z, B. A igreja X vive um evangelho. Só tem uma justificativa para isso. O evangelho que essa pessoa vive está desalinhado à verdade do Espírito. Não, pastor, é que eles entendem assim. Meu irmão, é louco, porque o evangelho que frutificava no mundo inteiro, você está comigo aí no texto? Chegou até os Colossenses, verso 6. Esse evangelho produzia fruto e fazia com que eles crescessem. Mas o que foi que aconteceu? Desde o dia em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então vamos lá. Tem justificativa para o teu amiguinho que você considera um homem de Deus, mas ele não vive a graça de Deus na verdade e ele frutifica. Tem algo errado. Nós não podemos dizer, a nossa igreja está certa. Não, a nossa igreja está atrás do texto. Você já observou que pouco se fala que eu penso, eu acho? Eu creio. Está aqui. E só você sendo, desculpa, muito endurecido, assim, não querendo ver
que você não percebe que aqui se fala do texto. Qual é a probabilidade de errar, pastor? Só se o texto estiver errado. Porque Paulo não falou, ô Timóteo, pregue em cima da Bíblia. Ele falou, pregue a Bíblia. A palavra. Pregue a palavra, insta fora de tempo ou dentro do... Isso, fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Aproveita qualquer oportunidade e pregue ela. Não é sobre ela, não é em cima dela. Você já viu que tipo de pregação que o cara pega um texto para explicar aqui, aí daqui a pouco ele fala de psicologia, ele fala do que pensou, ele traz é sempre uma cronograma, tem uma historinha legal para exemplificar, porque tem que dar exemplos do que você está falando. Sempre tem nesse modelo. Então preste atenção, aqui nós não fazemos isso. Nós pregamos a palavra porque acreditamos que a verdade produz. E se a verdade, meu irmão, não for aquilo que te liberta, não será outra questão que irá guiar você a isso. Você está entendendo aqui? Pastor, qual é o dia aqui da campanha de libertação? Queridão, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Há uns anos atrás, uma mulher ligou para mim e falou, pastor, eu estou confusa aqui, estou indo na igreja, né? Estou feliz, mas... Pastor, me fizeram uma pergunta aí, como é que era a igreja? Aí a pessoa queria vir no dia da libertação, pastor. Aí eu falei que a nossa igreja não trabalha com libertação, nossa igreja trabalha com família. Entendeu o que é visão, gente? É o perigo da visão de pastor subir de púlpito e falar, a nossa visão é libertar os cativos. Só que isso não é visão, isso é o mandamento do evangelho. Vai, enquanto você estiver indo, leva o reino de Deus, chega lá, expulsa demônio, limpa enfermo, purifica os leprosos e cura os enfermos. É a mensagem do reino, leve justiça, leve ordem, aonde há desordem. Jesus não orientou igreja nenhuma, X ou Y, isso aí é coisa de alguém que precisa fazer da igreja uma empresa. Então uma empresa precisa ter declaração de visão, para a visão contaminar todos. A nossa visão, meu irmão, é você pegar e fazer aquilo que Jesus falou, vai lá e faça um discípulo. Ensine o evangelho, ensina a guardar o que vocês têm guardado. Então, se você guarda o que você está recebendo aqui, você está apto para fazer outro guardar essa mesma coisa. Pegou? Ei? Chegou aí? Agora, preste atenção aqui então. Não há como, falando da verdade, né, que o porquê que a verdade atuava de forma tão poderosa, que a verdade na graça levou esse povo a frutificar e crescer. Não há como pregar um evangelho alternativo, não há como você chegar para mim, fulano é um cristão muito temeroso a Deus, pastor. É só que ele tem um entendimento diferente. Meu irmão, o que nós não entendemos, nós não possuímos. Simples. O que você não entende, você não desfruta. O que você não entende, porque não tem. Você não tem como glorificar a Deus. Você não tem como basear a sua atitude, sua fé. Se você não tem a fundação correta, da onde que você está partindo o ponto das tuas ações diante de Deus, das tuas orações? Aí as pessoas falam assim, não, pastor, ele só não entende isso. Não é só. Então ele não entende e acabou. Isso supõe que a pessoa não está em Cristo. Você precisa entender que não há alternativas de entendimento. Não há. Não há um entendimento para o pastor Jefferson, o pastor fulano de tal. Só há uma questão. Aquilo que eu não viver por meio do conhecimento da palavra, eu não viverei por outro mérito. Não aceite. Paulo disse sobre isso em Gálatas. Os irmãos que entravam no meio da igreja dos Gálatas para tentar acabar com a liberdade que nós tínhamos em Cristo. Tem pessoas que chegam e falam assim, questionam, vem cá, é tanta besteira. Lá na tua igreja, o batismo é feito aonde? Aí você fala, na piscina. Quem já foi vítima disso? Levanta a mão bem alto, o pessoal vê que é palhaçada minha, implicância. Levanta a mão, gente. Aí sabe o que acontece? A pessoa fala assim, tu foi o último ou foi o primeiro? Meu irmão, se fosse simples assim, cara, tu ia ter uma complicação. Tu ia ver o pastor todo final de culto pegar alguém na marra. Eu ia dar um mata-leão, os irmãos iam pegar a perna aqui, a gente ia pegar, afogar o cara, ficar esfregando ele assim, ó. Enxaguando. Lembra das mulheres aí, os enxágues de antigamente? Hoje tem a máquina, mas antigamente, né?
gente ia enxaguar o camarada para tentar ver se ele limpava, porque se a água limpa, isso é ignorância. Batismo sepulta, batismo não limpa. O batismo de remissão de pecado de João Batista é outro batismo. Atos 19, Paulo chega e encontra um grupo de cristãos que se dizia de Jesus. Aí ele vira e fala assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falam: nem sabíamos que existia Espírito Santo. Então tá bom. Ele impõe as mãos, aliás, ele batiza eles em nome do Senhor. Que batismo é esse? E impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Ele chega e fala: eu te batizo em nome de Jesus. Pá! Então, os discípulos que já tinham sido batizados por João Batista foram batizados em nome de Jesus. Para você entender que existe uma questão que está por aí e nós precisamos aprender sobre isso, nós precisamos nos alertar disso. Existem pessoas que vêm para escravizar sua liberdade, para pegar e tornar a graça de Deus um fardo para você carregar. Porque ela não entende, ela vê você mudando e vê você fora dos parâmetros que ela diz ser cristão, e aí ela fica: não, peraí. Como? Não. Essa pessoa anda assim, assada, essa pessoa é bonita, não pode ser crente. Ela se cuida. Não, essa igreja aí é porta larga. Mas a pessoa vê, não deixa nada, ela mantém intacta a vida corrupta dela. Crente dirigindo sem carteira, pagando propina para policial, chamando Lula de ladrão, dizendo que a Disney bota um pênis na fumaça. Não, isso aí deixa quieto. É isso, a gente está preocupado com o bruxo da Xuxa que se converteu. Meu irmão, a Xuxa, meu irmão, era uma bruxa da primeira, porque tanto bruxo que parece dizendo que é bruxo da Xuxa. Eu estou preocupado com o lançamento da Ariel, com não sei das que, botar no dedo na minha casa, mas aí eu estou assistindo Lúcifer na Netflix, sabe? Ou eu não estou fazendo nada disso, mas eu tenho um baita CD piratão lá. Então o cristianismo está assim, banalizado. Uma coisa perdida, sem sentido. Você sabe por quê? Porque simplesmente ele é vivido na verdade, baseado na verdade, sobre os parâmetros da verdade, e a verdade é o que menos a gente entende. Porque o que é a verdade? Eu quero que você compreenda a palavra verdade aqui como um fato, comprovado. Jesus é a nova realidade. O que é real é Jesus. O que está fora dele é enganoso. Todas as nossas experiências precisam ser dentro da realidade de Cristo. Isso é a verdade. Compreendeu? A verdade é a nossa nova condição, a nossa nova realidade. O que para você é verdade? Jesus. Os outros é genéricos, não funciona para você. Você não pode pautar a sua vida nos parâmetros desse mundo. Se você ler o Colossenses agora na nossa leitura corrida do Novo Testamento, que nós estamos fazendo em 6 meses, você viu que eles falaram do rudimento do mundo. Ele falou: para vocês que estão em Cristo, esse rudimento passou. O mundo, os princípios do mundo não regem a sua vida. Meu irmão, você é regido por princípios espirituais. Você é regido pela palavra de Deus eterna. Você é regido por Cristo, pelo Espírito. Não há mais como você ficar se submetendo a coisas banais desse mundo. Nós não conseguimos atingir essa fé. Está tão frágil que as pessoas não estão conseguindo atingir essa fé. Olha comigo, por favor. Aliás, eu vou só citar porque é um texto que você já deveria saber de cor. João 8, 31 e 32. O que vai acontecer? Jesus prega, os judeus recebem a palavra, e olha o que diz. Então, Jesus disse aos discípulos que haviam crido nele, os judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus não diz: se você fizer uma campanha de 7 dias, porque afinal de contas demônio se sai com jejum e oração, a gente está muito equivocado. O texto bíblico, quando eu falava disso com o Leandro, o texto bíblico ali
fala que a incredulidade dos discípulos não puderam expulsar o demônio. Então Jesus está falando, você tem que tratar essa incredulidade aí em oração e jejum. Aí, quando você encontrar uma casta desse nível aí que você encontrou, vai sair. Entendeu? Aí sabe qual é o detalhe? Nós precisamos entender que se não estamos libertos é porque não queremos. Porque Jesus, ele trata o negócio assim de uma simplicidade. Permanece a minha palavra, vocês irão se tornar meus seguidores, vocês vão conhecer a verdade por estar na minha palavra, e a verdade que vocês conhecerem vai libertar vocês. Ponto final. De fato, aí, aliás, segue lendo o texto, ele vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, não tem. Se você conhece um cristão endemoniado, meu querido, vamos entender isso, vamos trazer esse cristão para a gente entender. A gente chama o demônio, quem está aí? Fulano, vai matar ele? Vou. Ganhou o quê? Não, isso aí já virou entrevista. A gente pergunta, como é que é conviver com o Espírito Santo? É ruim. Ah, então tem hora que você tem que sair, ou você faz o quê? Você fica com a metade do corpo para você e deixa a metade para o Espírito? Ele é o quê? Como é que a gente classifica esse novo cristão? Porque a Bíblia não chama ele. Ele é meio cristão? Ele é traquinas meio a meio? O que ele é? Porque metade é do capeta, outra metade é do Espírito. Nós aceitamos essa doutrina como válida. Aí o crente, meu irmão, faz 7 semanas, cai possesso, e no outro dia está pregando na igreja, porque afinal... Uma hora ele está sob a operação do Espírito de Deus, outra hora ele está sob a operação dos demônios. Então você quer saber qual é o dia de culto de libertação aqui na igreja? Poderoso, hein? Os demônios caem tudinho. Ai deles se não cair. Todo culto. A gente é bom. A gente não tem um dia só de libertação, não. Nós temos todo culto de libertação. Afinal de contas, vamos entender aqui. Jesus falou, a campanha de libertação é, conheça a verdade vai te libertar. Ponto. Seja bem-vindo ao entendimento de libertação dessa igreja. Meu irmão, se você ficar mandando o demônio sair, só vai acontecer uma coisa. Você vai varrer, a casa vai ser cheia de mais demônios. Não, pastor, fui poderoso. Olhei na cara do demoniado e falei, agora, em nome de Jesus, sai! Saiu. E depois, a pessoa fez o quê? Converteu, mudou de vida? Não, pastor. Rapaz, ele ficou liberto. Ficou não, cara. Libertação é conhecimento da verdade. Ele ficou sem demônios atuando. Mas aquela casa é uma casa varrida e aberta a outras operações. Não que a gente não entra no fight. Se o demônio entortar alguém aqui hoje, a gente manda embora. Tá bom? Fica tranquilo aí. Se você ficar torto, eu só vou entender que você não é discípulo. Alguém pode dizer um amém? Não diz não. Abra sua Bíblia. Agora eu quero que você acompanhe comigo. Sabe por quê? Nós estamos... João, ele ficou muito envolvido no tema verdade. E em capítulo 1, verso 14, ele vai falar de... Olha como é que a verdade influenciou João. Evangelho de João 1:14. Aliás, existem muitos ensinamentos. Por exemplo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem falou isso? João 14:6. Agora você vai ver comigo 1:14-18. Você vai ver que ele é muito... Ele está muito influenciado pela ideia de que a verdade é a pessoa de Cristo. Jesus nos mostra a realidade de quem somos. O fato comprovado de Deus. Deus comprova o que nós podemos nos tornar. Olha lá. E o verbo se fez carne, ele se materializou, habitou entre nós. Está falando da palavra. Jesus é chamado de palavra de Deus. Olha o que vai dizer. Olha como Jesus estava cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto com o Pai é quem o revelou. Entenda que ele diz que Jesus compartilha da natureza de Deus com o Pai, mas Jesus é uma pessoa. 3 pessoas compartilhando uma única essência. Muito lindo isso. Mas vamos voltar aqui ao tema. E é interessante você observar que ele fala que Jesus é cheio de graça e de verdade mesmo. Como era Jesus? Alguém habitado pela graça e pela verdade. Por isso que eu criei um pensamento, que a graça é a verdade revelada. Pode repetir, só para você lembrar? A graça é a verdade revelada. Pô, tem uns que é ansioso, né? Eu falo a graça, eles é a verdade, aí revelada. Sou eu que puxo, irmão. Vocês estão muito... Vou passar a fazer mais esse negócio de vira para o teu irmão, porque você está desabituando. Vai que um pregador vem aqui pregar, vocês ficam todos perdidos. Bata no ombro do teu irmão. Até ele falar, ai, pentecostal que não faz barulho, tá com o dedo. Vamos fazer essas paradas todas, que você está muito perdido nessa visão. Ó, João 17:17, Jesus vai orar. O único evangelho que fala sobre a oração que Jesus fez antes de ser crucificado, antes de ir para o Getsemane, é o evangelho de João. E 17:17, olha o trecho da oração. Ele está falando com o Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meu irmão, se existe uma santificação baseada na verdade, existe uma santificação baseada no engano. Você precisa compreender que o reino de Deus, ele caminha na verdade. Ele entende. Não é só a verdade de não mentir, é a verdade como fato. Estou tentando apresentar isso a você. Jesus é a nossa realidade, é a nossa forma de pautar a nossa vida. Aquilo ali é real para nós, é o que nós devemos experimentar. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, perceba aí que João está totalmente envolvido nessa realidade de que Jesus é uma verdade. Uma não, a. Então, o que acontece com muitos de nós? A gente não se vê a partir de Jesus. A gente se vê a partir de nós mesmos. Teve um dia que um camarada estava com alguns problemas espirituais. Aí eu virei para ele e falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte, cara, eu vou te ensinar sobre confissão da palavra. Você tem que se apropriar daquilo que a palavra diz a teu respeito. Porque o que a palavra diz é você. Tiago diz que quando a gente olha a Bíblia, a gente está olhando o nosso próprio rosto. Então a gente está se vendo, a nossa identidade, a Bíblia é a nossa identidade. Ela nos mostra o que na fé podemos ser. Aí eu falei isso com um camarada e falei assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai para o Senhor e vai começar a reivindicar e orar, e a expulsar essa dificuldade que você está na tua vida. O cara veio uma semana depois e falou assim, pastor, não funciona não. Aí eu queria rir, né? Aí eu, hã? Como assim, cara? Não, aquela parada que o senhor me ensinou não funciona não. Rapaz, me coça para contar o que eu sei da vida do cara. O cara viveu uma vida desgraçada, meu irmão. E o mínimo que ele fazia era buscar Deus. Aí ele vira aquela cara mais lavada e diz assim, funciona não. Aquela pessoa que não nasceu de novo e fica tentando viver Deus, morto espiritualmente. Você precisa se questionar, meu irmão, se você está percebendo uma ação divina no teu ser. Se não, comece a entender que o justo vive da fé. Se você não ativar aquilo que é realidade a teu respeito na palavra por meio da fé, você vai ficar perdido. Você vai viver capengando, você vai viver na sua força. Isso vai te esgotar, uma hora você vai abandonar isso aqui. Eu gosto tanto de vocês. Mas se você for embora por um motivo certo de não pertencer a essa família, só não vira a cara para mim na rua, que você é feio demais. Seja educado, não tem nada a ver com ser cristão, tá bom? Não quer Jesus? Se lasque até o fim e depois se lasque na eternidade também. Pode ficar tranquilo. Quando eu ver você cair num lago de fogo, eu não vou falar. Eu avisei. Porque vai que eu fico, por orgulho, eu fico também no... Você estava nessa fila da direita, vai para a esquerda. Ai, meu Deus. Eu, Lula, todo mundo na esquerda assim. Você sabia que a Bíblia ela prefere a direita? Brincadeira. Hein? Você sabe que eu tenho ficado perplexo porque os cristãos não sabem quem são.
não brigam pelo que são. Você sabe o que acontece com Satanás? Ele induz você a uma identidade que você não é. Então as pessoas estão assim, elas estão se vendo a partir de si mesmas. Aí elas chegam para você igual esse camarada e diz: pastor, funciona não. Pastor, Deus não muda não. Não estou conseguindo, não consigo. Irmão, é por isso que o evangelho é vivido na graça, porque é favor. É uma ação divina, iniciada por ele, mediante quem crê. Não tem você nesse processo, você só fala: eu dou crédito, eu confio. Compra a briga, meu querido. Você acha que Satanás estava com Jesus lá brincando de citar a Bíblia para ficar o quê? Um debate bíblico igual os crentes? Porque crente gosta. Eu ia num centro de recuperação que os caras falavam assim: pastor, bom dia. Esse dia fez o Senhor, por isso nos alegramos nele, estamos felizes, não sei o que, não sei o que. Versículo tal, não sei o que, capítulo tal. Por quê? Se os caras não decorassem o texto bíblico, eles não comiam. Então, meu irmão, era assim, ó. Irmão, estou feliz com Jesus, estou aqui há algum tempo e conhecereis a verdade vos libertará. Estou feliz com Jesus e tudo posso daquele que me fortalece, em Filipenses 4,13. Cara, era uma decoreba que tu fala assim: meu Deus, o cara sabe mais versículo que eu. Debate versículo? Então vamos lá. Eu perdi no debate de versículo pro Glauber. Perdi, lembra? De achar. Ele foi embaixador. Foi embaixador do rei. Os batistas treinaram ele como, ó, treinamento rígido, irmão. Abre a Bíblia com a... fazendo flexão. Abre a Bíblia com a boca. É mentira, gente. Mas o cara falaram: Abacuque, o menino. Pá! Achei. Pessoal, vai o Jefferson que vai ganhar. Rapaz, meu time botou uma coisa em mim que eu fiquei como? Rapaz, faltou pouco eu pegar a faixa do ramo e falar: eu te ataco, irmão. Te pego na saída. Agora, na disputa pelo picolé, eu ganhei do Neemias. Comi 3 picolés e meio em quanto tempo? 1 minuto. O Neemias comeu 1,5. Come 3 em 1 minuto, tá? Teu dente vai ficar um gelo. Rapaz, eu engoli um picolé. Tem que ser assim, irmão. A dor que dá. É um negócio, rapaz, se não é de Deus não, que a rede de jovem não é de Deus não. Acho que eu vou acabar com a rede de jovem daqui de dentro. Rapaz, os jovens, eles fazem negócio para matar nós, cara. É perigoso. Jesus me guardou das redes de jovem por aí. Mas, olha, cara, eu perco no achar na Bíblia, mas ganho no picolé. Isso é vergonhoso demais. Efésios 4, vamos lá. Para você entender uma coisa. Meu irmão, tudo que você precisa é a verdade. É só disso. Você só precisa saber o que você é e dizer: eu dou crédito a isso. Pronto, isso é fé. Bem-vindo à fé, a simplicidade da fé. Isso é a fé. Agora, depois na série de fé, você vai aprender que a fé, ela opera. Algumas pessoas pensam que a fé é só manifestação. Tipo, Cris manifestou. Não, a fé funciona santificando. A fé funciona confirmando. A fé precisa ser estabelecida como convicção. Então, sabe o que acontece com alguns de nós? Eu dava um exemplo ontem olhando sobre isso. Vou te explicar uma coisa aqui. Você quer aprender algo legal? Quem aqui já ouviu falar sobre kefir? Ô, gente, kefir, uma bactéria. Levanta a mão, só para ver. Não, sério. Pouquíssimos. Vai ser legal agora para tu. Kefir é uma bactéria que faz um líquido semelhante a um iogurte grego, que faz muito bem para o intestino e para várias outras questões. Para você fazer kefir, você entra no Facebook, sempre tem gente doando. Eu ganhei da Lucília, que é da igreja, já doei para o meu sogro, amanhã eu vou doar para o Alexandre e para a Priscila, e quem quiser pode me assistir também. Né? Então, 16 litros de leite mensais, desnatado para não engordar, é sério. E quem quiser kefir pode falar com a gente, vai entrar na fila de espera. É rápido, prolifera muito rápido. É uma bactéria que produz esse negócio que faz muito bem para a saúde. Muito. Pesquise e você vai ver. Como é que faz o kefir? Você pega meio litro de leite, né? Pega um recipiente de vidro, esteriliza com água quente. Todo dia de manhã, ou qual o horário que você quiser coar o teu kefir, você tem que fazer pelo menos 24 horas o kefir trabalhando no leite. Tem kefir de leite, tem kefir de água.
E o teu kefir, ele vai ficar num leite 24 horas. O mínimo é 12. Quando completar 24 horas, você vai coar o kefir numa peneira dele, porque é uma bactéria que você está manuseando, com uma espátula de silicone. Coou o kefir, esterilizou de novo o potinho. Todo dia de manhã eu faço isso. Você pega, joga o kefir no vidro, joga o meio litro de leite, cobre ele com uma gaze, não com gases, com gaze. Ela me corrigiu hoje. Pode botar uma xuxinha limpa, pode botar um elástico só para ficar ali, para não posar nenhuma mosca, porque você está manuseando uma bactéria. Bota num lugar escuro, não quente, abafado, mas um lugar escuro, guardado, dentro do armário nosso fica. No dia seguinte ele vai de novo te dar aquilo. Você pode bater isso com uma fruta, faz muito bem, ajuda a emagrecer, tem muitas funções benéficas. Gente, e Deus quisesse que todos nós regulem o intestino. Tem muitas doenças que você vem tendo porque o teu intestino não está ajudando a metabolizar o que você come. Ele está inflamado por causa de trigo e outras coisas mais. Então ele pega vitaminas, coisas que eram essenciais para o teu corpo, talvez você está comendo, e joga fora. E o kefir vai te ajudar em todas essas questões, regulando o teu intestino. Beleza, todo mundo aqui está instruído na verdade do kefir. Amém? Tá, todo mundo aqui aprendeu, você já sabe fazer kefir. Você já pode gravar um vídeo no YouTube, vai dar muita visualização. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quantos aqui já provam do benefício do kefir? Quando tu serrota o kefir. Percebeu? O que acontece com o crente? A gente fala assim, tome kefir. Kefir é bom para a saúde. Kefir vai te mudar. Kefir vai transformar a sua vida. Você, kefir! Essa semana é a semana do kefir. Você não faz kefir. Aí sabe o que acontece? Aí você vira e fala assim, kefir não funciona. Isso é balela, cara. Kefir? Poxa. É isso. Se eu te der uma informação sobre um negócio e você não faz nada com isso, realmente é assustador se funcionar. O pastor Luciano Subirá falou, um discípulo dele, na época que ele estava gordinho, hoje, graças a Deus, ele emagreceu bastante, se cuidando muito, e está secando cada dia mais, graças a Deus. E o pastor Luciano Subirá estava falando que na época do desespero, ele estava bem gordinho, um discípulo pega, dá uma bicicleta para ele fazer exercício. Aí, bicicleta ergométrica. Aí pegou, bom, beleza, deu para ele a bicicleta. Aí o discípulo passou um tempo, aí como é comum, né? Você dá um tipo de presente assim, e aí, pastor, o que está vendo? Está funcionando a bicicleta? Irmão, não está funcionando não. Aí o discípulo ficou assim, é sério, pastor? Ele é, irmão, até porque a gente está usando de cabideiro, não está funcionando nada, eu não emagreci 1 quilo. A gente faz assim com a verdade. A gente pega a verdade, encosta ela no caderninho, ou no celular, ou sei lá onde. Aí a gente vira e fala assim, pastor, desculpa, pastor, mas eu não estou conseguindo não. Minha vida está... Não, pastor, não consigo viver santidade. Aí você pergunta, irmão, mas o que você fez com aquilo que você ouviu? Eu guardei, é o kefir, né? Faz bem, né, pastor? Você falou lá, tem que viver no Espírito. Faz bem, né? Faz bem, e aí? Então, faz bem. Tem gente aqui com papo de maluco. Faz bem, irmão? Faz bem. Mas e aí, irmão? Faz bem. Faz bem. Você está querendo resultado daquilo que você não aplica. Isso é maluquice, isso é ilógico. Pastor, eu quero saber agora sobre a graça. Amém, meu irmão? Vamos aprender sobre a graça. Você não vai aplicar, isso aqui vai ficar igual a informação do kefir. Entra na fila, querido, de doação, Noemi. Quem mais? Daqui a pouco. Michele que está grávida. Vamos fazer essa criança nascer cheia de bactéria. Tô brincando. Vamos lá. Você abriu sua Bíblia aí em Efésios 4, 22. A verdade é tudo que nós precisamos, você só precisa saber a verdade. Está dizendo assim, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado o velho homem, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se renovar no espírito
do entendimento de vocês. Ele fala que a gente foi chamado a se revestir do novo homem, revestindo o nosso entendimento, mudando a forma como nós pensamos a nosso respeito. Tem cristão que fica pensando a velha forma, querendo viver a nova. Isso é ilógico, gente. Isso em lugar nenhum, nem em terapia isso é possível. Você sustentar uma mentalidade antiga, hábitos, você sustenta tudo que é antiquado e quer viver algo novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, olha a informação que não é necessária. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu sou novo. Mas ele diz, ele deixa claro para não ter nenhuma escapatória. As coisas velhas já passaram. O antigo não serve mais para você. Não cabe aquilo que você foi anterior a Jesus. Vamos seguir lendo. Aí ele diz, vocês foram instruídos a deixar de lado, né, a velha natureza que se corrompe segundo seus desejos enganosos. E a se deixar renovar, perfeita tradução, no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, como? Em justiça e retidão, procedentes da verdade. Não existe, olha só, suspeite do cristão que estiver vivendo justiça e retidão que procede dele mesmo. Isso é legalismo. Aí começa aquelas regras, cria regra, não eu, porque o meu Deus é uma coisa entre eu e o meu Deus. Não. Deus já deixou um guia para a gente não sair vivendo a espiritualidade conforme a gente quer. Intimidade com Deus, cada um tem a sua, no nível da forma como você se expressa. Por exemplo, ninguém aqui tem intimidade com a pastora como eu tenho, mas não é por isso que você não conhece ela. Apenas nós nos relacionamos com ela de modo diferente. Eu me relaciono como esposo. E isso é uma coisa. Agora fala, é um particular meu com Deus. Fala desgraçado. É um particular? O que é isso? Bíblia alternativa? Revelação? Agora nova? Insight? Agora Deus está mandando do céu uma nova Bíblia que vai ser escrita pelo irmão fulano, porque é um particular dele com Deus. Não corta o meu cabelo, que é um particular meu com Deus. Vai plantar batata e colher cenoura, porque é assim que os cristãos se comportam. Planta uma coisa e quer colher outra. Tem paciência para isso não, irmão? Eu falo, tem dias que outro dia eu estava com o Alexandre e falei assim, cara, eu não faço parte disso não. Tá gente caminhando. Ora, passava correndo, graças a Deus, aí eu ouvia pouco. Um cristão foi na casa do cara que eu descobri que é pastor, onde a gente corre. Tem um pastor que também corre, agora está correndo também, e é do exército. Vai ver mesmo? Não precisa editar não. Aí, estava lá, rapaz, está falando um esqueleto morto que se arrasta. Eles cantam e com a roupa do exército. Eu falei, rapaz, hoje ele passou por mim, não sei como. Ele, vambora, pastor. Eu falei, vamos! Aí, olha só. Esse camarada recebeu um outro cristão, o cara estava como? Ataviado. Palavra feia. Aí, ele chegou, rapaz, quebrei tudo ontem na igreja, deixei os crentes de bobeira. Falei, meu irmão, parece aquela fala do funkeiro pós-baile, dizendo, irmão, entrei no corredor, irmão, arrebentei. Só mudou o contexto, cara. A arrogância é a mesma. Você acha que algum dia eu saio daqui me gloriando de que eu bati em vocês? Como o pai, às vezes, vem vara. Ou eu sou um sem sangue. Às vezes a gente tem que corrigir a igreja. E não vem para cá dizer que não tem não. Porque se na tua casa você não corrige, você é um banana. E seus filhos, pela sua omissão, vão se tornar pessoas incontroláveis, insubordinados. E que algum dia vão se levantar contra a tua autoridade. A famosa casa de Davi. Um pai que governa tudo e não governa a própria casa. Vira baderna. Se você não entende a minha linguagem, de vez em quando trazer uma correção, meu irmão, vai ler Bíblia. Você está muito mal instruído para esses pastores que o cara é calminho, cabelo empolado, na régua. Aí ele fala, a graça e a paz, queridos irmãos. Meu irmão, um cara desse vai infartar a qualquer momento, porque pastor tem que ficar olhando, tem que observar, tem que olhar as ovelhas. E ao olhar você, eu vou ver muito desajuste, assim como ao olhar para a minha vida. Nós estamos constantemente precisando de direção. Então como é que eu vejo você correndo para o lado oposto e fica,
querida ovelha. A Bíblia diz que o insubordinado admoesta, chama ele na pressão, vem pra cá, rapaz, ô cabeção, tá indo pra onde? Tá pensando que tu se guia por onde tu quer andar? Não, aqui é o caminho. Então às vezes a gente vai para um discipulado, precisa ficar magoadinha, me chamou a atenção. Eu te amo. Suspeite das linguagens bajuladoras. A Bíblia diz que é melhor o amor declarado na correção do que as palavras de elogio vinda de alguém que é mentiroso. Eu esqueci o provérbio, mas agora eu fiz minha versão do provérbio. Segundo o Jefferson, essa versão é o seguinte: não fica por aí com esses bajuladores que ficam mimando você, porque eles não querem o teu bem. Quem quer o teu bem, às vezes, abre uma ferida na tua vida. Entende o amor? Você que é pai, você sabe do que eu estou falando, não é possível. Às vezes você chama, você quer matar, irmão. Você fala, dá vontade de matar. No dia seguinte você posta um texto, um status, dizendo, é linda que nem a mãe. Tive um bafafá aí, rapaz. É linda que nem a mãe. Aí tu, poxa, daqui a pouco meu irmão tá assim, ai, coisa, eu amo, é minha filha, é meu filho. Daqui a pouco tu tá com vontade de matar. É assim, gente. Sim ou não? Então preste atenção, não se deixe levar por essas aparências de evangelho segundo a verdade, porque não existe procedência de justiça, não existe justiça e retidão que não procedam da verdade. Se não for na verdade, não é encanto algum. Questiona esse lance, meu irmão, de quebrei tudo, essas linguagens, sabe? Não, Deus me revela tudo. Aí a gente passou na hora na caminhada, o cara tava falando assim. Eu virei pro cara lá que é presbítero e falei, Deus te quer como pastor, mas toma a tua posição. Rapaz, um banana desse, já abaixa a cabeça aqui diante da igreja, porque eles sentam assim, né? Se fosse eu falo assim, já que tá aberto aí o link, tem como perguntar a ele qual é a área? Por quê? A Bíblia me informa que eu estou em mortificação. Eu estou despindo do velho, me revestindo do novo. Eu já sei, eu estou precisando tomar posição todo dia. Mas assim, me facilitaria se o Espírito Santo falasse qual é essa tal da posição. Porque é tanta coisa que eu tenho que mudar, meu filho, que fica difícil saber. Então já que ele falou contigo, eu não entendi essa questão de, sabe? Mas já que ele, não sei porquê, falou com você sobre mim e falou algo muito em aberto, então seja mais específico. Qual é a área que eu preciso matar? Ai, pastor, é frio. As pentecostais falam isso. Questionando o profeta, vai descer a sepultura. Ah, vai. A Bíblia diz que pessoas que ficam se encantando, eu vou ler daqui a pouco, por revelações e anjos, eles são cambada de mentirosos. É a Bíblia. Só que eu vou ler na versão A Mensagem. Gostei tanto. Papo reto. Então, assim, essas pessoas, meu irmão, elas ficam banalizando a nossa fé, criando, sabe, um negócio muito ilógico. Eu já fui usado, você quer saber? Seu pastor é do terra também do manto, canela de fogo, que é samurai de Jeová. Eu já entreguei profecia. Diga, eu também sou poderoso, rapaz. O quê? Deus revela o oculto e o escondido. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui usado nessas paradas, era muito claro e objetivo. Eu não fazia voz, não falava como se eu estivesse falando do céu, terra, você que está aí na terra. Terra, gente, é porque é Deus falando com a... Entendeu? Terra não é Deus fala terra quando baixa na pessoa, é porque ele está lá no céu. Aí ele fala terra, entendeu? É que ele não sabe teu nome. Aí ele usa um nome, um apelido, tipo terráqueo, entendeu? Julgue essa operação. O profeta, ele tem controle sobre o seu espírito. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sabe o que Paulo está falando isso? Não é algo descontrolado, não. Você pode controlar. E eu louvo a Deus que todo profeta pentecostal que foi falar para mim, Deus confundiu ele. Teve um dia que um cara ficou assim, dando tapa na cabeça para falar para mim.
Deus mandou te dizer que você só conhece a voz dele de um modo simples. Eu falei, agora é Deus, porque nós temos um... Eu falei, Deus, não usa esse negócio para mim não. Esse negócio genérico. Teve um cara que foi entregar uma profecia para mim, ele falou que eu ia ficar na igreja dele. Deus tem uma obra nessa igreja aqui para você. Toma posição, Deus vai mudar suas vestes. Eu estava de bermuda e boné para trás. Aí, Deus ia mudar minhas vestes. Até hoje eu gosto de boné e ando de bermuda. Aí, vai mudar tuas vestes. Sabe o que aconteceu? O cara depois estava dando um golpe no pastor. Ele fez o pastor dele, que fazia pequenas produções, fazer cópias e mais cópias de um CD, e depois armou com o evangelista da igreja, levou a polícia lá para dar... Já acabou, ó. Olha o inimigo querendo parar minha voz. Você tem noção disso, irmão? O cara não ficou na igreja dele e queria que eu fosse para lá. Vai ver que eu ia na cadeira, né? Abre teus olhos. Tem muita coisa com aparência de divino que não tem nada do próprio Deus. Deus fala, tá, irmão? Deixa eu te falar, eu acredito que Deus fale. Deus usa a sua vida para a minha vida. Deus pode me usar em profecia para você e você para mim. Isso não é o caso aqui. Eu creio. Existe o ministério profético e não é ministério que teve o seu fim. Nós precisamos tomar um cuidado, porque essa linha de pensamento, ela distorce o texto bíblico. Havendo profecia, cessarão. Havendo língua, desaparecerá. Só que eles não falam que havendo ciência, também cessará, tá? Então o conhecimento passou também. Ele está falando de quando Jesus se manifestar plenamente. Na vinda do Senhor, língua cessa, profecia cessa, conhecimento cessa. Por quê? Você vai ter tudo revelado. Para que você vai precisar seguir conhecendo? Eles citam 1 Coríntios 13, dizendo que cessou a língua. Eles são seletivos, tá? Aí eles dizem assim, você quer um dom? Busca o dom do amor. É pior, meu irmão. 1 Coríntios 13 não chama dom de amor. Amor de dom. O amor é um fator qualitativo. É algo que tem que estar presente no exercício dos dons. Não existe dom de amor. Você não podia falar, eu não te amo porque eu não tenho esse dom. Difícil te amar, Joey. Eu não tenho esse dom, pronto. Aí já pensou, Léo? Te amo não, Léo, porque eu não tenho esse dom. Meu dom é ensinar. Acabou. Tem esse dom, não preciso te amar, e acabou. Preciso. Não, gente, por favor. Vamos tentar sermos bíblicos. Isso que eu estou te falando. A linha que fala que cessou esses dons, ela vem por esse lado. Então, Deus fala? Sim. Não precisa ser possuindo a pessoa. Não precisa. Deus está em você assim como em mim. Se Ele me usar para a tua vida, tem algum objetivo prático na edificação. Não é ficar me falando coisa genérica, tipo, teve um livramento ontem. Deus fechou a cova. Aí o Davi... Aí eu já vi, acertei. Te digo mais, toma posição, porque isso o Senhor falou que o diabo está tentando ceifar a tua vida. Sou bom, hein? Fala aí, sou bom, hein? Aí o Davi já começa a chorar. Eu falo, o Senhor tem uma obra para você. Eita, mano! Aí eu continuo aqui, ó, fazendo raio-x. Quem é o próximo bobo? Quem é o próximo bobo? Quem é o próximo bobo? Você aí. Tua casa está do jeito que está porque tu não é mulher sábia. O Senhor manda você tomar uma posição como esposa. Aí todo mundo, eita, tá ficando estreito. Aí eu sigo. Você aí de trás aí na mesa. Deus quer te tirar de trás das malhadas. Toma a tua posição, porque o Senhor tem outro ministério para a tua vida. A obra que Ele tem para você é maior do que você tem feito. Você quer que eu continue? Tem a gente gostando, pastor. Fala para mim, pastor. Estou me sentindo como? Fala para mim, pastor, por favor. Se eu não fosse daqui, eu já ia no Face da igreja, procuraria, veria que Michele está grávida, iria falar, é uma menina. Ela já sabe disso, mas eu falo, é uma menina. Vai louvar o Senhor. A voz dela irá, ela irá a lugares que ela nunca pisará, mas a voz dela chegará.
Vai gravar CD, eu vejo um CD. Quer que eu siga? E aí a gente vai na profetada, meu irmão. Eu vejo uma chave voando, aí todo mundo, se for carro, eu. Chave voando, meu irmão, chave voadora dentro da igreja é uma coisa que voa muito. Aí eu falo, essa chave de fenda é para tu, marido, que não troca aquela tomada que tua esposa está insistindo com você. Anselmo, aquela tomada lá pulando, Anselmo. Se fosse, até para mim caberia, porque a sala da onde eu estudo está com a tomada pulando, viu? Aí, foi revelamento agora, hein? A esposa não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses. Não, tem um profeta, né? Oi? A esposa não precisa ficar lembrando de 6 em 6 meses. Isso, longa meninidade. Vamos lá? 2 Coríntios 13, 8, só anota. Diz assim, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Então, o que é a verdade? A verdade é um lugar que eu não posso ter oposição, porque ela é a realidade que eu preciso ser. Então, se eu estou fazendo oposição àquilo que me transforma, provavelmente eu estou guerreando contra aquilo que mudaria a minha vida por completo. Gente, por favor, eu não quero que você me taxe. Tem pessoas que me taxam de crítico, de intelectual, até isso tem. Não sou. Eu sou uma pessoa que ama a Deus e amo toda a manifestação do Espírito Santo. Só que eu decidi pensar biblicamente. Eu decidi olhar para a verdade e não ficar ignorando os textos bíblicos em nome da experiência. Cara, tem muita coisa que não bate, tem muita coisa que não confirma. Sabe o que uma vez um cara falou para mim? Ele saiu da igreja e falou assim, pastor, eu vou voltar para o tráfico, e se eu voltar, eu volto e passo todo mundo responsável por isso. A mulher dele arrumou um negócio, uma mentira. Ela falou umas paradas. A mulher ligou para ele, pedindo para ligar para mim. Posso ligar para o pastor? Aí ligou para mim. Pastor, só para resolver o culto aqui em casa. Eu, um bobo. Não, falei até para fulano que se eu podia ligar para o senhor, porque eu não sei, né? Não sei, sua esposa. Aí um dia eles sumiram da igreja, depois de um evento que teve, que eu estava conversando com os dois, aí a pastora fez assim, amor. Aí eu fui até ela. Ela falou assim, eu estou com fome, vamos comer. Olha só o assunto qual era. Aí ela já chegou assim, olha, eu quero falar que eu estou saindo da igreja, eu e ele, mas pastora, você tem toda a razão, você tem um marido maravilhoso, assim, uma pessoa que toda mulher queria ter, mas eu sei, mas olha só, não precisava ficar com ciúme. Ela plantou isso no coração do esposo, que ela estava sendo taxada, a pastora estava com ciúme dela comigo. Aí o cara virou e falou assim, eu volto para o tráfico e eu passo 1 a 1. Eu falei, você está me ameaçando? Eu só queria saber disso. Eu falei, é uma ameaça? E morava em frente de tua casa. Olha que perigo. Quando você ainda era solteiro. Ó, quase que tu foi passado. Morava ali. Aí o cara virou e falou assim, se eu voltar para o tráfico, eu passo 1 a 1. E outra, aí eu falei assim, não, cara, eu não estou vindo aqui para discutir contigo nada disso. Eu só vim aqui, é a linguagem, gente, olha só, para te abençoar. Ah, tem uns que é ignorante, aí já começa. Você é Deus agora para abençoar. Gente, paternidade, autoridade, está ligado à bênção. Está ligado sim a impor as mãos e dizer, eu te abençoo. Está ligado, sim, por isso que tem que ter responsabilidade. A Bíblia diz para a gente não impor as mãos precipitadamente sobre ninguém para instituir liderança. Há uma autoridade sobre a vida de quem é autoridade, dada pelo próprio Deus, e ele respeita isso. Por favor, abra a mente para pensar biblicamente. Então eu fui falar essa frase, o cara quicou. Quem é você? Eu falei, não, cara, abençoar é só para, cara, tá tranquilo, vai lá, Deus te abençoe. O que aconteceu? Por que você saiu da igreja? Só para eu saber, porque a gente não pode chegar e simplesmente ser embora e eu não me importar com você. Aí virou, pastor, Deus já falou, ele tem uma obra na minha, bateu no peito, ele tem uma obra na minha vida e ninguém irá atrapalhar isso. Gente, uma arrogância. Sabe o que Deus falou? Alguém que não tinha o que fazer, que estava num culto a personalidade e não a Deus, um culto a pessoas,
Essa pessoa não tinha o que falar, não estuda, não medita, não ouve o Espírito, foi para o culto, encheu linguiça, entregou para aquela pessoa arrogante, soberba, que precisava morrer para si mesmo, de que Deus tem uma grande obra na vida dele. Não passou disso, talvez. O cara estava cheio de si. Aí eu te falo, Deus quer ficar falando da obra, Deus vai fazer grande o teu nome. Meu irmão, a primeira coisa que Deus quer fazer é me fazer pequeno. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é um homem que Jesus falou assim, nos nascido entre mulher, não há homem maior do que ele. João Batista. Aí ele vira e fala assim, mas quem se fizer menor no reino deles, no reino de Deus, será maior do que ele. Olha o que Jesus falou. Esse é um grande homem, mas quem se diminuir será maior do que ele. E quem era o coração de João Batista? Eu preciso diminuir. Então, pelo amor de Deus, eu quero que você paute a sua vida espiritual em princípios, em verdade. Não fica por aí, meu irmão, acreditando em lorota, comprando esse estereótipo de crente, essa ideia aí. Não critica ninguém, não precisa. A gente não precisa sair por aí qualificando igreja. Vamos com questionário em cada culto, pastor. Falar se ali tem a verdade ou não. Não, meu irmão, deixa o irmão lá. Quando a gente pode, a gente coopera. Uma palavra que eu dou aqui sobre o centro de recuperação. Você já descobriu lá que o negócio é louco, né? O pensamento é virado Pentecoste. Não, pentecostal, movimento. Tá um bagulho doido. Só que a gente pode influenciar, ficamos caladinhos, humildes, se submete, a gente vai para lá pelas pessoas. Então, agora, por favor, não olhe aquilo lá e fala assim, pô, pastor, acredita nele? Não acredito não. Tem muita coisa aí que eu falo, eita. Só que eu estou aprendendo com Deus, eu não sei lidar com pessoas diferentes na minha fé. O que a Bíblia chama de debilidade, os débeis da fé. Eu não sei lidar com pessoas enfermas na fé. Eu estou aprendendo em Cristo. É uma debilidade. A pessoa acha que guardar dia, fazer isso, fazer aquilo. Estou usando o texto, estou parafraseando o texto de Romanos 14. Eu estou lá, tranquilo. Eu recuo, fico na minha, faço cara de paisagem para algumas coisas. Isso aí. Bravo, né? Aí você fica assim. Nem parece aquele cara que prega lá na igreja. Fala aí tuas paradas agora. Não, irmão. Não. Já foi o tempo disso para mim. Eu cresci. Eu olho assim, é mesmo. Aí daqui a pouco eu começo a expor as coisas. Aí a pessoa vai ouvindo. Daqui a pouco a pessoa está chocada. Já foi um grande choque. Eu virei para a mulher e falei assim. O Douglas, né? O Douglas falou comigo. Falei, Douglas, qual é o nome da igreja que tu vai? Aí ele. Falei, fica tranquilo, não tem placa. Falei, inclusive nós estamos sem placa há um maior tempão. Aí ela, como assim? A missionária. Falei, a gente não entende. Me fala na Bíblia onde que se tem que ter nome de igreja. Que princípio que eu estou infringindo? A gente não acredita em nada disso. Visão, nome. Ali todo mundo se atrai pela glória. No outro a gente só ora, porque é casa de oração. No outro é batista, só batiza. Na outra Deus é fiel. É tudo o nome dessa igreja aqui, tá? O outro é Ministério de Jesus. Pelo amor de Deus. Ministério de Jesus, missão. Pelo amor de Deus, irmão. Isso aí todo mundo tem que fazer isso. Ou você não é atraído pela glória. Cresce. Não, pastor, tem que ter um nome para o quê? A verdade. Agora, socialmente, para a instituição seguir fazendo casamento, para a instituição seguir com seu respeito ao governo, porque isso não infringe a palavra, o dia que o governo não respeitar a palavra, nós também não respeitamos o governo. Ou quando mandar fazer o casamento, entendeu, né? Aqui dentro, a gente tem que respeitar a liderança, é mesmo, né? Então vai ali e mata em meu nome. Pode ser? Você tem que me respeitar a liderança. Estou te mandando matar. Vai ali em Miguel Couto agora e mata uns 20, por favor. Mas seleciona jovens assim que você vê que não quer nada com a vida.
não vai viver muito mesmo? Já vai lá e mata. Pode ser? Tu não vai me respeitar. Então abra a mente. Quando o governo infringe um princípio, a gente sai de obedecê-lo. A gente não pode seguir porque a autoridade acima do governo é a de Deus. E quando o governo ele não está em parâmetro com Deus, nós entregamos ele a Deus, mas não nos sujeitamos. Em algum momento no Brasil a igreja vai ter que se tornar clandestina. Aí eu quero ver a gente ficar com plaquinha de denominação, convenção. Rapaz, vai ser crente para tudo que é lado, irmão. Aí sim vai ser uma parada. Então aprenda a plantar, irmão. Já pensou? Você é cristão? Não te queremos mais nessa empresa. Você não serve mais para essa empresa. Tá pronto? Acabou a modinha do crente? Sobrou tua fé ou não? Nós precisamos estar prontos. Não dá para ficar pregando o céu na terra. O céu vem sobre nós, mas a pregação do reino agride ao império das trevas. Pelo amor que você tem a Deus, aprenda hoje a viver no cristianismo, a beber da tua fé, porque isso irá te sustentar em tempos difíceis. E aliás, tem muitos aqui que já cedem muito. Sua família briga com você contra a justiça, meu irmão. O Senhor Jesus, ele ensinou que os profetas foram perseguidos pela justiça. Você tem uma verdade que não pode ser condicionada ou exposta ao relativismo. Isso é relativo, pode ser como pode não ser. Não leve a verdade nesse ponto, senão você vai se estrepar. Você vai descobrir que tem um Deus que ele fala, não, a minha verdade acabou. Deus é autoritário. Pense como você quiser. O reino dele opera nesse modelo. Uma coisa que eu quero falar rápido com você. Por que conhecendo a verdade, nós frutificamos? Aliás, o Colossenses 2,19 também fala sobre crescimento. Ele fala que um corpo bem suprido e vinculado ao cabeça, que é Jesus, pelos auxílios de todas juntas e ligamentos, vê que é semelhante a Efésios, né? No domingo nós fomos de Efésios, agora nós estamos falando desse texto em Colossenses. Diz que cresce o crescimento que vem de Deus. Deus quer que você cresça, Deus quer que a igreja cresça, e a igreja só cresce quando você cresce. Então, preste atenção. Nós precisamos entender que a ausência de crescimento, se você não está crescendo, é um indício de que você não tem tido conhecimento de Deus, não tem aplicado o conhecimento de Deus à sua vida, não tem de forma alguma operado na tua fé. Você está inoperante. O que a Bíblia chama em Pedro, 2 Pedro 1, do 5 ao 11, ele vai falar aqui em algum momento, lá no verso 8, que você pode ficar inativo no conhecimento de Cristo. É aquela pessoa que não é operante, ela não funciona em nada. Ela funciona a partir da moralidade, ela tenta ser o melhor que ela consegue ser. Sabe? Ela tenta não chutar gato, não dar carona às pessoas. Pô, pastor, mas isso é legal. Sim, é muito bom. Mas isso não pode caracterizar conversão, regeneração. Porque às vezes tu dá pela conveniência. Como é que eu vou passar pelo irmão, não vou dar uma carona? Vou dar uma carona. Isso já indica que não é santidade. Como é que eu vou passar pelos irmãos? Tá entendendo, gente? A gente é muito maldoso. Ou eu vou ali e vou ofertar também na escova de dente lá que a Mayra pediu, porque, poxa, só eu que não vou dar. Eu quero que o meu nome seja citado. Mayra vai voltar, pastor, para falar, porque eu vou dar depois, que eu vi que todo mundo foi citado, eu quero ser citado também no microfone. Tem gente que é assim, gente. Eu fui lá no centro de recuperação, o pastor falou o nome de todo mundo, não falou o meu. É mesmo? Anomalia da fé. Você não é cristão. É dando com a mão direita e não permitindo que a esquerda saiba. É fazendo por amor e não por crédito. Aliás, para você que gosta de dar e ter de volta, a Bíblia te orienta a fazer por quem não pode te retribuir. Ele diz que o verdadeiro amor é fazer por quem você sabe que não tem como retribuir. Então, pelo amor de Deus, entenda de uma vez por todas, na graça você deve crescer. Se na graça você não cresce, é um indicador de que o conhecimento de Deus para você é banal, é superficial, é o assunto do kefir.
Você sabe tudo, você entendeu todos os processos, mas você não toma, então você não tem o benefício. O benefício da verdade está em aplicar a verdade, e não em ficar por aí falando dela, repetindo ela. E, sabe, nós estamos muito condicionados a essa fé banal, que é uma fé que só se fala a respeito, não se vive, não se manifesta. Meu irmão, de uma vez por todas, comece a manifestar, comece a liberar o poder de Deus na tua vida, crendo, dando crédito, ficando ali no texto bíblico. Deus, aqui está escrito, isso não é uma condição para a minha vida, o que eu preciso fazer para funcionar? Meu Deus, purifica a minha fé para que eu creia, tira a incredulidade. Meu irmão, se você não sabe, o enrijecimento do teu coração é tão grande, a tua incredulidade é tão forte, que a Bíblia diz que isso te aparta de Deus. O fato de você ser um incrédulo sobre certas coisas afasta você do Deus vivo. Eu estou citando Hebreus 3, verso 12 e 13, 14. Está entre esses 3 versos. Te afasta. Deus fala, eu não tenho como fazer por você. Tem um bloqueio entre nós. Jesus, a Bíblia diz que ele foi curando enfermo pelas necessidades. De repente ele pegou e falou, não pôde fazer mais nada ali por causa da incredulidade deles. Jesus travou frente à incredulidade. Os discípulos estavam acostumados a ressuscitar mortos. Você já pensou nisso? Curar enfermo. Veio uma criança com o que a gente poderia chamar hoje, gente, a Bíblia não fala que é um ataque epilético. A Bíblia fala que o demônio pegava a criança e jogava ela no fogo, na água, onde estivesse. A criança espumava, a criança rolava. Por favor. Aí sabe o que acontece? O que equivale a um ataque epilético, para você entender, mas não era epilepsia. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que os discípulos vão de novo e faz todo o ritual. Em nome de Jesus sai. Não saiu. Acho que todo mundo com a mão só. Com as 2 mãos. Vamos botar o pé para ver se funciona. Gente, o que está acontecendo? Sempre a gente fez isso e deu certo. Jesus chega e fala assim, até quando eu vou sofrer? Ele fala, me dói a incredulidade de vocês. Ele chama, porque incredulidade, ela é parceira, não caminha de forma alguma separada da perversidade. O incrédulo, ele é perverso. O incrédulo, ele não simplesmente não crê, ele zomba do que não crê, ele despreza o que não crê, ele não tem nenhuma vontade de saber algo que o levaria a crer. É alguém que está numa condição de dizer, eu estou aqui voluntariamente enrijecido, não quero. Isso que a gente chama de ignorante, é o que ignora, é o que diz não. Então, não chame um incrédulo de bonzinho, ou quando você for um incrédulo, saiba que você está sendo um perverso contra Deus. Incredulidade não é, sei lá, pastor, assim, é muito difícil crer. Meu irmão, se eu fosse você, eu trabalharia o que a Bíblia diz, jejum e oração, para vencer a tua incredulidade. Porque se você não vencer a sua incredulidade, provavelmente isso vai te afastar de Deus. E você não vai ter como viver o favor de Deus, que é a graça. Então, nós precisamos aprender esse segredo tão simples. É simples. O trabalho é crer. Deus só te deu uma única ocupação. Creia. Uma única tarefa. Creia. O único foco. Creia. Não tem outro. Seja diligente em se aplicar a Deus. E você vai ver sua vida mudar. Amém? Está na hora de alguns aqui fechar a boca, fazer um jejum. E jejum decente, não é jejum de refrigerante não. Isso aí é o melhor benefício que você faz para a tua vida, não tomar refrigerante. Pô, pode ser murrinha. Jejum de miojo. Ganhou uns meses de vida. Hein? Fecha a boca. Pastor, não jejum porque dá dor de cabeça. Você sabe o que é a dor de cabeça quando você está com fome? As toxinas do seu organismo. O seu organismo começa a trabalhar porque ele está vendo que não está vindo nada. Aí ele começa a eliminar coisas no seu corpo para te manter vivo. Se você ficar 3 dias, olha o benefício. Não gosto nem de falar disso porque alguns não vão fazer jejum, vão fazer dieta. Se você ficar 3 dias sem comer, você não vai morrer.
O meu sogro ficou 21. Ele tomou líquido, algumas coisas, caldinho lá. Caldo, nada palpável. Mas ficou 7 sem comer nada. Mata não. Não mata. Terceiro dia, fome acaba. Porque o seu corpo começa a entender. Ih, não está vindo nada, deixa eu me alimentar do corpo. Começa a pegar essas gordurinhas que você... Olha que benefício, você acumulou, teu corpo, vou usar essas reservas. Gostei, agora tem um negócio aqui para eu pegar. Aí vai pegar as gordurinhas e vai começar a te alimentar. Ai, pastor, ficar sem comer, dá não. Então, irmão, vamos fazer o seguinte... Vive a tua incredulidade, vive a tua mediocridade, continue caindo nos mesmos pecados e que o inferno te aguarde, e a gente não tem o que fazer, porque se você não vai se abrir a Deus, eu não vou te mudar e nem essa igreja, porque isso não é evangelho. Você só vai ficar chupando o dedo e vendo todo mundo tendo resultados e a sua fé é inoperante. Só isso. É bobeira. Afinal de contas, o que menos nós estamos nos importando hoje é com mudança. A gente quer resultado para a vida material. Então a gente pode ficar falando aqui como ser bem sucedido em 5 passos, a mente milionária segundo a Bíblia. Ok, temas maneiros. E aí a gente vai falando só de coisa que te favorece, nada que te mata. Esse negócio de toma tua cruz e antes é antiquado. É isso que você quer? Do contrário, meu irmão, morre. Quando foi que você fez o último jejum? Começa às 12 horas. Pastor. Aí vai lá no médico, o médico fala assim, tu tá com algum problema muito grave. Tu tem que fazer um hemograma completo. Vai ficar 12 horas sem comer. Rapidinho fica. Não entendo isso. Jejum intermitente? Fica. E outra coisa, não confunda, vou fazer um intermitente. Não, jejum é aplicação de fé. Se você não consegue entender naquele momento, não, eu estou fazendo intermitente, eu faço tudo, não oro, não leio Bíblia, não me concentro no que eu quero matar, não me concentro no meu inimigo que sou eu, mas eu digo que eu estou de jejum, porque afinal de contas eu já estou no intermitente, eu faço jejum espiritual. Para tudo. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você está fazendo igual o pessoal lá no período do Ramadã. Eu esqueço quem é que comemora esse período aí. Eu acho que é os budistas. Os muçulmanos. Eles ficam 40 dias de jejum, sem comer nada. Então eles são os mais mortos espiritualmente. Morreram para si mesmo, sabe? Jesus deve estar vivendo neles. Você é só deixar de comer, meu irmão. Jejum é sensibilidade. Porque o Isaías 58, as pessoas estão falando, fica sem comer? Isaías 58, pastor. O jejum que escolhi é esse. Que tire as amarras da impiedade, que tire o dedo acusador. Viu? O jejum que Deus quer é a abstinência disso. Não, Deus está falando, você pega um dia, deixa de comer e fica insensível a todo mundo. Vive um dia ignorante, não percebendo o quanto você é ruim, porque jejum é se perceber. Você tem que se olhar, você tem que falar, cara, eu não presto, eu estou descobrindo umas palavras horripilantes no jejum. Você não vai ver anjo não, você vai ver um demônio chamado você. Vai se deparar, rapaz, que capeta ruim que eu sou. Isso é jejum, gente. Tu vai se sentindo mal. Pastor, eu estava jejuando para dar chute na cara do cão. Quando tu for chutar, tu vai falar, rapaz, o cão tem minha cara? Que houve? Eu não sabia que eu era tão demônio assim. É isso, você vai se percebendo ruim. O jejum é sensibilidade a você. Você vai vendo, você vai se vendo. Detalhe, não, pastor, eu não jejuo porque eu trabalho. Meu irmão, o que tu acha que Jesus orientou? Quando você for jejuar, lava teu rosto, unge a tua cabeça. Porque não pareça a outros que jejuam. Peraí, se eu vou ficar dentro de um quarto, quem é que vai me ver que vai parecer a ele que eu jejuo? É óbvio que o jejum não é isolamento só. Claro que de vez em quando pega as tuas férias, pega o final de semana e prepara um jejum mais prolongado. Fala para a esposa, sábado inteiro eu não saio de dentro do quarto. Mas como que eu vou jejuar com a carga horária que eu tenho? Simples, ungindo a tua cabeça com óleo. Isso, deixa eu explicar bem claro. Se perfume, se cuide, viva o dia normalmente como qualquer outro.
mas que você tem que ficar focado em Deus. Não vai ficar vivendo, meu irmão, o dia totalmente abarrotado de atividades que você poderia abrir mão e você não abre, e você dizer que você está em jejum que você não está. E tem outros aqui que eu não posso, não sei o quê. Meu irmão, adapta, faz alguma coisa. Eu tomo remédio, come uma coisinha leve, toma um suco, pronto, bate lá uma vitamina doida. Eu te indico uma, muito boa. Você bota, ó, ainda vai ser um detox. Abacaxi, couve, alface. Pode botar o kefir se tiver. Cenoura e beterraba. Bate tudo isso e fica uma delícia. O boldo, ele some nesse meio aí. Você toma os benefícios de tudo, não sente gosto de nada. Pronto. Um detox maravilhoso. Aí você toma seu remedinho e continua sem comer. Viu? Tem solução para tudo. Não, pastor, é porque eu fico com dor de cabeça. Irmão, vai crescer, pelo amor de Deus. Se você deixar de comer, você ficar normal. Pastor, jejum é para sentir fome. Não, jejum é para se sentir. Você precisa se perceber mesmo, você precisa se olhar. E isso diz respeito à tua salvação. É isso que eu estou te falando. Você não entrega nada a Deus e quer edificação para a tua vida. Deus não constrói sobre o nada. Está na hora de você fazer alguma coisa pela tua vida. Você quer viver em Deus? Vive em Deus na verdade. A verdade é que Ele te liberta na palavra. E às vezes para limpar a incredulidade, para se purificar de toxinas, é trabalhoso. Nós precisamos aprender a lidar com elas. Então fecha a boquinha. Toma vergonha na cara. Se o intermitente está te movendo e a fé não, está ruim do teu lado, hein? Você está vendo como é que você é perverso.